Galera, seguinte, precisamos conversar sobre vários assuntos e hoje não tinha como fugir do tema com relação àquilo que o Casagrande falou. Ele escreveu e depois falou. Primeiro eu li a coluna e depois eu vi o vídeo. E tem muita gente puta da cara. Tem muita gente que, na minha visão, foi mal instruída também com relação àquilo, à interpretação daquilo que ele disse. E a gente vai ver o vídeo junto aqui. Quero entender se vocês têm a mesma interpretação que eu ou não. Mas o fato é que ele desceu a madeira no Santos, né, na gestão do Santos. A gente fala Santos, parece que o cara atacou a instituição. Não. Ele atacou as pessoas que lá estão, inclusive, na minha visão, defendendo a história do clube. Mas é muito difícil uma pessoa que não é nossa, da nossa patota. Se eu, que sou santista, quando meto o dedo na ferida, vou criticar alguma coisa, me chamam de corintiano, dizem que eu não sou santista, porque na cabeça de alguns imbecis completos, o santista só tem que elogiar, o santista só tem que trazer pauta boa, o santista é só noticinha legal. Então, irmão, assim, para essas pessoas eu tenho o total desprezo. Porque aí, irmão, é muito fácil, né? Assiste a Santos TV. Lá você não vai ver notícia ruim. Lá você não vai ver o Santos dizendo que tá devendo alguém. Lá o Santos não vai mostrar balancete com déficit acima do normal. Lá você não vai ver nada, nem bastidor de derrota tem, quem dirá informação de verdade, né? Dito isso, se pra mim, que sou aqui, que faço conteúdo para o Santos, né, para os santistas, já tem algum tempo, quando eu critico e quando mexo com idolatria, falo de Neymar, etc., que mexe com paixões, é difícil. Imagina para um cara que não é santista, que é declaradamente corintiano, o maior rival do Santos. Então tem muita gente se apegando nisso para fazer o pré-julgamento a respeito daquilo que o Casão falou. A questão é, independentemente do Casão, de quem ele vota, do seu passado e de não ser santista, ser corintiano, o que ele falou tá certo ou tá errado? É isso que eu quero discutir com vocês. Porque também se a gente entender que passou do limite, que não deveria ter se pronunciado dessa maneira, que ele tá errado, tudo bem. Mas será? Eu quero conversar sobre isso com vocês e daqui a pouco também sobre um outro tema, que é essa esquisitíssima venda do Jair para o Nottingham Forest. Vamos lembrar que o Nottingham Forest está comprando, além do Jair, o Igor Jesus, e os valores são muito estranhos. Eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Que pode ser uma passada de perna do Botafogo em cima do Santos, e vai ficar muito difícil para o Santos descobrir se é ou não, e também vou explicar por quê. Bom, vamos lá. Para começar com o caso do Casagrande, antes de mais nada, antes de ver qualquer declaração do Casagrande, coluna ou mesmo vídeo, vamos entender o que aconteceu, o que o Santos divulgou e o que inclusive eu comentei no meu Twitter antes de ouvir o Casagrande. A matéria é essa daqui, ó, que tá no UOL. Vamos aqui a ela, que diz o seguinte: atletas do time de Neymar na Kings League treinam com o elenco do Santos. 3 campeões mundiais de futsal integrantes da FURIA FC, atual campeão da Kings League Brasil, estão fazendo um intercâmbio no Santos. Os atacantes Lelete e Lipão e o meia Jefinho estão treinando desde essa quarta-feira no CT Repelé junto com o elenco profissional do Peixe. A iniciativa promove uma integração entre as modalidades e os 3 atletas participaram de todo o treino com bola. Os caras treinaram com jogadores profissionais do Santos. Aí aqui tem uma aspa do tal do Jefinho, dizendo que foi uma experiência incrível, o Lipão também. Aí aqui fala, Fúria é presidido por Neymar, o meio atacante acompanhou em loco diversos jogos da equipe da Kings League no ano passado, inclusive uma delas depois da derrota do Santos para o Corinthians, onde ele não pôde jogar, o Santos perdeu, estava na zona do rebaixamento, e ele estava lá comemorando e super feliz, né? Vamos ler, a gente não pode se esquecer disso, gente. O Santos, por sua vez, se prepara para uma retomada e tudo. A notícia, então, é essa, que esses 3 cidadãos aqui, esses 3 jogadores da Kings League, que eu, de fato, não conheço. Eu acho que Kings League é uma porcaria. Respeito quem gosta, mas eu não consigo assistir isso. Para mim,
É a morte do futebol. Mas de qualquer jeito, tem gosto pra tudo e eu respeito o seu gosto. Tem gente que gosta de vinho, tem gente que gosta de cerveja, tem gente que não bebe. Tá tudo bem. Cada um com as suas diferenças, é só minha opinião. Você não precisa ficar bravo comigo. Eu não consumo, tá? Como não consumo, por exemplo, alguns estilos musicais. Eu sou do rock and roll, pô. Então, tá tudo dentro do rock mesmo, tem uma porrada de coisa que eu não gosto. Então é só questão de gosto, tá? Não tô atacando os caras, não tô dizendo que é um lixo. Eu acho uma merda. Mas é só a minha opinião. Dito isso, cara, assim, é foda, eu não consigo criticar sem dizer que é uma merda, né? Eu tenho que parar com essa mania. Mas é uma merda. Aí esses caras treinaram lá com o profissional. E eu achei um tremendo absurdo. Olha o que eu tuitei aqui, retweetando o tweet da Carol Bernardi. Neymar já é dono do clube, só falta pagar. Porque isso aqui não existe, né? Do time do Neymar, do campeonato que o Neymar promove, 3 caras treinando com um profissional. É um negócio, isso aqui é escabroso. Escabroso. Mas eu falei, eu vou falar disso no meu canal. Eu já tô chato pra caralho, o nego fala que eu só falo do Neymar. Tá todo mundo na expectativa dele jogar ou não. Puta que pariu, mano. Falo ou não falo dessa parada, né? E me abstive, quis falar de outros temas. Ontem eu trouxe outros 2 vídeos aqui. Falei sobre o elenco do Santos, falei sobre a questão do Brian Rodrigues e com relação a zagueiros no elenco, olhando mais pro time, pra volta e tudo mais, né? Porque aqui, assim, é bizarro, mas não mexe com caixa do Santos, por exemplo. O Santos não tá gastando pra fazer isso, etc. É como diz, um mimo ao Neymarzinho, né? É ridículo. Na minha opinião, é ridículo, mas eu não espero nada menos disso aqui em tudo como tá desenhado desde a volta do Neymar. O problema pra mim, maior, claro que isso aqui é um problema, mas o problema maior pra mim não é esses 3 caras irem treinar com o Neymar. O problema é o Neymar ter recebido 105 milhões no primeiro contrato quando ele jogou 12 jogos contra times desimportantes e não fez gol de bola rolando, por exemplo. Tem números ridículos. Isso pra mim, isso que é foda, que endividou o Santos. Hoje o Santos deve 85 milhões pra NR Sports. A gente viu aí o escárnio que foi esse primeiro balancete trimestral de contas do Santos. Isso me irrita muito mais do que isso aqui agora. Claro que é o Santos se tornando cada vez mais subserviente, tem a ver com aquilo que eu falei. É o Santos subserviente ao Neymar e ao Neymar pai. É a prova, isso aqui é a prova concreta de uma subserviência completa. Irmão, você quer comprar o Santos, você quer montar os caras da Kings League, paga! Paga o clube! Agora você é um jogador, você é contratado, você ganha muito bem, obrigado. O Santos ainda tem que fazer os gostinhos desse cara e nem jogar, nem retribuir ele joga. Quem tá ganhando com isso? Quem que tá ganhando com isso? E outra, vocês assistiram a entrevista do Neymar, aquela que ele fez com os familiares e amigos? Em momento nenhum vocês viram ele falando que tem o objetivo de conquistar títulos pelo Santos. O pai dele o pai dele corta assim, joga a bola pra ele cortar. E ele fala, meu objetivo é voltar pra seleção. Meu objetivo é continuar jogando futebol, porque eu amo futebol, enquanto eu estiver apto. Não falou em nenhum momento que tem interesse de conquistar coletivamente com o Santos. Quando perguntado do momento que ele mais guarda com carinho, que ele viveu no Santos, em vez de ele lembrar o título da Libertadores, Copa do Brasil, foi o dia que eu estreiei. É tudo sobre ele. Ele não tem nada coletivo, não tem nada pro torcedor que o recebeu daquela maneira. Assim, eu achei uma entrevista nada além do que eu também não esperava, tanto que na época eu nem comentei, porque eu falei, pô, tô chato, né, cara? Mas ele é isso aí, um cara absolutamente egocêntrico. Ontem eu soltei lá no Futeboteco um corte na nossa live com uma matéria do Thiago Salazar que cobre o Neymar para a Gazeta Esportiva e a apuração dele é que o Neymar pensa em se aposentar depois da Copa do Mundo ano que vem. E ele deixa claro no vídeo dele que o Neymar está usando o Santos para se preparar para a Copa. Ele não está pensando no clube. Ele está pensando só em utilizar o Santos, que é um clube que vai oferecer para ele tudo o que ele quiser, que ninguém vai peitar ele,
para ele fazer a preparação que ele acha mais ideal para jogar a Copa do Mundo. O pensamento dele não é no clube, é apenas lá na Copa do Mundo. Eu, sinceramente, acho muito pouco o Santos se endividar, entrar num buraco desse tamanho financeiro, pagar mais do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid, o melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA, no time mais rico do mundo, ganha menos do que o Neymar, que não jogava há 2 anos e só não para de se contundir num clube falido. Eu conversei ontem aqui com o Rodrigo Capello, o jornalista que é mais entendido de finanças do Brasil. E ele falou, é um escândalo essa contratação nos moldes que ela foi feita. Eu vou trazer esse vídeo aqui em algum outro momento para vocês. Mas o que me pega, claro, o que me pega principalmente é essa questão de finanças, de grana, etc. Agora, essa subserviência que a gente vê por atitudes como essa, que não é só 3 caras da Kings League, mas é o clube fazendo a notinha, o clube promovendo esses caras. Um clube secular, um clube centenário, promovendo 3 jogadores de Kings League à custa de quê? No seu site oficial, botando pra treinar com um profissional. Tem moleque da base que foi dispensado, que nunca pisou no treino do profissional, e tá vindo cara de um futebol amador, cara de um jogo de futebol amador, pra treinar com um profissional a bel prazer do Neymar. Eu acho isso um absurdo. E eu falei, tá bom, é o dono? Então paga a caralha da SAF, paga o cacete da SAF, e aí você mete a fúria pra ser o time do Santos. Faz o que você quiser. Mas assim, o Santos é subserviente a um jogador que, assim, segundo o Marcelo Teixeira, tá tudo em dia. Os salários em CLT e ele fez o acordo com a imagem para pagar até o fim da gestão. Tá tudo em dia. Então por quê? Ficar fazendo as vontadezinhas desse mimadinho. Por quê? E o torcedor, ó, muitos, tá? Tuitei isso lá, você vê aqui os comentários, ó. Ó aqui comentários, ó. Graças a Deus, obrigado Neymar pai. Isso aqui, certeza que, pô, não vou nem falar o que eu penso desse rapaz, né? O Wesley Alexandre, rapaz, ou é muito ódio ou é muita inveja. Eu sou invejoso pra caralho. Aí outro aqui, ó, calha a boca. Aqui, ó, o Lelete é melhor do que o Guilherme, alguns falando. Outros concordando, virou bagunça. Aí, torcedor do Galo concordando. Torcedor do Santos. Aí aqui, ó, cada semana uma notícia desse cara usando o Neymar e tudo mais. Cara chato. Esses são os comentários do famigerado Twitter. Torcedor do Santos tá amando isso aí. Foda-se. Dane-se a história do Santos. Dane-se quem jogou lá. Que o Neymar faça do Santos o que ele quiser, que esses caras, ó, estão aplaudindo. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Eu tenho nojo de torcedor que pensa assim. Eu tenho nojo. Simplesmente assim. Mas ok. Aí se pra mim é difícil, que eu sou santista, imagina pro Casagrande que não é. E aí a gente vai começar a ver, pela coluna do Casão aqui, o que ele escreveu. E primeiro o que ele escreveu e depois aquilo que ele disse. Vamos lá. Casão disse o seguinte, na coluna. O Santos está virando o clube de divertimento do Peter Pan Neymar. Peter Pan, para quem não sabe, é o menino que se recusava a crescer. Obviamente, né? O Neymar, desculpa, mentalidade de 18 anos. Não é um homem. Não tem mentalidade de homem. É um cara que não responde crítica, é um cara que é mimado, é um cara que vive na sombra do papai. Entendeu? Que mora com os amigos, que sustenta amigo. Que, irmão, toda mulher que passou pela vida dele tem que aturar o cara com 10 malucos em casa, jogando videogame. É uma criança que não cresceu, simplesmente. Então aqui o Peter Pan tá absolutamente certo. O que o Santos está tomando nas mãos da família Neymar e do Marcelo Teixeira? Li uma notícia que o Neymar levou 3 jogadores do seu time da Kings League para treinar com o elenco profissional. Estão fazendo do Santos um clube da esquina? Interrogação. Importante essa pergunta aqui, tá? Já vou tocar nesse assunto. Vamos lá treinar no CT Pelé com o time do Santos? Gente, para treinar no Santos, até Pelé passou pela base.
E todos os jogadores eternos também passaram para chegar até o profissional. Jogadores contratados mostraram talento para vestir essa camisa, nem todos, né? Teve algumas contratações absurdas, mas até aí o cara foi comprado e adquirido profissionalmente. O Santos é o time de Gilmar, Carlos Alberto, Zito, Clodoaldo, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. É o time do Edu, Juari, Pita, Ailton Lira. E para chegar lá, eles trabalharam duro e demonstraram estar à altura da camisa. Eu sou corintiano, mas eu adoro a história do Santos e sou muito fã de todos esses caras que eu citei, principalmente o Pelé. Se tem um time do qual eu não sofria quando ganhava do Corinthians, esse time era o Santos. Meu pai me levou várias vezes para assistir o Pelé contra o Rivelino, e claro que eu queria ver a vitória do Corinthians com gols do River. Eu vi várias vezes, mas vibrava também quando o Pelé marcava. O que estão fazendo com a história desse gigante está me incomodando muito. Se um santista disser que tá tudo bem, que não se importa se qualquer um for lá treinar com o elenco profissional no CT, eu vou entender e vou achar um absurdo. Marcelo Teixeira, Neymar Pai e Neymar Júnior estão fazendo do Santos um clubinho deles. O time ainda está numa situação delicada no Brasileiro, Neymar não jogou nada até agora, e eles deveriam estar fechados, focados e comprometidos com o campeonato, e não levando parças para treinar. Eu nunca vi isso no futebol, só me lembro do Falcão, que era do futsal, que foi treinar no São Paulo, para tentar passar para o futebol de campo, e ele era um gênio da modalidade, e ele chegou a jogar, fez jogos profissionais com o São Paulo, foi contratado, é diferente. O Santos está deixando de ser do santista para ser da família Neymar, que não faz nada por amor, só por dinheiro e por si mesmo. E se você duvida, olha o cacete do balancete, irmão. Olha o caralho do balancete, desculpa. Tá lá uma folha de 10 milhões de reais por mês que virou 35 milhões de janeiro para fevereiro. O Santos mais que triplicou a folha. A folha do Santos hoje é do tamanho da folha do Flamengo, do Palmeiras. É maior que a folha do Botafogo e do Fluminense que estavam no Super Mundial. E vocês estão batendo palma pra essa porra. E o cara levando parça. E tá tudo certo. E o Casagrande tá errado. Porque o Casagrande fez isso e aquilo no passado. Porque ele é corintiano, não pode falar. Irmão, aí é muita imbecilidade. Neymar só renovou para o Santos porque não tem mercado nenhum em nenhum lugar. Vocês têm alguma dúvida? O próprio Neymar pai falou, estamos colhendo propostas aqui. Se surgisse alguma coisa, era tchau, irmão. Renovar até o final do ano, porque de novo no final do ano, ele vai tentar jogar alguma coisa agora para tentar vazar de novo. Ele quer que o Santos se foda. Ele usa o Santos para isso. E vocês não enxergam. Ninguém quer um jogador completamente descomprometido, que se machuca toda hora e que não acompanha a intensidade do jogo atual, como bem falou o Jorge Jesus. E para quem viu a vitória do seu ex-time, o Al Hilal, de Simone Inzaghi por 4-3 sobre o poderoso City de Guardiola, viu que Neymar atual não entraria nesse time. Nem nenhum outro que disputou ou continuou disputando a Copa do Mundo de Clubes. A história do Santos está sendo manchada e o pior, está ficando claro que em breve será o clube de divertimento de Neymar Júnior. E aí ele complementa com esse vídeo aqui, ó. Vamos ouvir Casão. Vou colocar o áudio aqui. Vamos que vamos. Só ajustar no OBS aqui, só um pouquinho. Cadê? Aqui. Agora vai. Esse vídeo é para todos, mas principalmente para o torcedor santista. O que o Santos Futebol Clube está virando, gente? O que é aquilo? Eu li uma notícia hoje que o Neymar levou 3 jogadores do Fúria, o time dele da Kings League, para treinar uma semana no Rei Pelé junto com o elenco. O Santos é o Santos do Pelé, do Carlos Alberto, do Zito, do Mengalvio, do Dorval, do Coutinho, do Pelé, do Pepe, do Edu, do Clodoaldo, do Juari, do Pita, enfim, de diversos craques eternos que passaram pelo Santos e que cresceram lá dentro da Vila Belmiro. O Santos não é lugar para pegar amigos para levar para treinar. Para vestir a camisa do Santos, você tinha que ter ralado muito para chegar lá e mostrar que poderia jogar. E nenhum iria treinar direto no profissional. Você tem que fazer parte da base do Santos, você tem que crescer na base, no juvenil do Santos, entender o que é o Santos. Tá falando alguma coisa errada até agora? Ou porque é o Casagrande, muitos vão discordar aqui, porque não gosta do cara. Se você é esse tipo de cara que se embasa na opinião
da pessoa por quem ela é ou pelo seu gosto sobre ela, você é um idiota. Simplesmente assim, tá? Porque é o seguinte, eu posso concordar com gente que eu não suporto. E eu posso discordar de amigos que eu tenho queridos. Eu tenho uma live todo dia de manhã que o que eu mais faço é discordar de um dos caras que eu mais amo no mundo, que é meu sócio, Felipe, meu amigo. A gente discorda sobre uma porrada de coisa. Eu quero que ele se foda? Obviamente não. Então, irmão, abre a porra da cabecinha. Abre um pouquinho a cabeça. Não é sobre a pessoa. É sobre a opinião dela. Ouça o que ela está dizendo e faça o seu próprio pensamento sem ser contaminado pelo seu preconceito com relação a alguém, seja quem quer que for, cara. O que o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo com o Santos? Isso é uma pergunta, né? Interrogação, né? Ou precisa escrever. O que o Neymar pai e o Neymar estão fazendo com o Santos? Tá virando clube de esquina. Tá virando um clube de esquina? Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Desculpa. O que vocês... Pausa aqui. Pausa. O que vocês interpretam aqui? Ele chamou o Santos de clube de esquina ou ele perguntou? Pra mim, uma pergunta claríssima. Tá virando um clube de esquina? É uma pergunta que eu faria aqui. Pois bem, guardem essa pergunta, tá? E me contem se vocês acham que é uma afirmação ou uma pergunta. Porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos terminar de ver o vídeo. Qualquer um pode ir lá treinar? É levantar a mão, chegar lá e vai treinar, se for amigo do Neymar, é capaz. O que o Santos está virando nas mãos do Marcelo Teixeira, do Neymar pai e do Neymar Júnior, gente? O Santista aprova esse tipo de comportamento? Pro Santista tá legal se a maioria dos Santistas entrarem aqui nesse vídeo para comentar e dizer: Casão, tá tudo certo, a gente tá gostando, eu vou ficar quieto e não vou falar mais nada. Porque eu não sou Santista, mas adoro a história do Santos. Eu sou fã do Pelé, meu pai me levava para ver jogos do Santos para eu ver o Pelé jogar, para ver o Carlos Alberto, para ver o Clodoaldo, para ver o Edu. Eu vi vários Corinthians e Santos, mesmo sendo corintiano, eu gostava de ver o Pelé fazer gol contra o Santos, o Rivelino fazer gol, do Pelé fazer gol contra o Corinthians, o Rivelino fazer gols contra o Santos. O que o Santos Futebol Clube está virando nas mãos desses caras? Torcedor santista, se você falar para mim, Casão, fica quieto, que tá tudo certo, eu não falo mais. Mas isso está me incomodando. O Santos não é clube de esquina. Olá, pessoal. E ele afirma, o Santos não é clube de esquina. No final, ele encerra com isso. Olha bem, eu não tinha nem chegado nessa parte ainda, eu tinha só chegado na dúvida que eu tinha. Por que dúvida? Porque a gente vai olhar para o Diário do Peixe, e eu discuti com o Giovanni Martinelli, dono do Diário do Peixe, publicamente no Twitter. Vocês vão lá ver se vocês quiserem. Que é o seguinte, olha o título aqui. Olha o título. Casagrande detona o intercâmbio de atletas da Kings League no Santos. Clube de esquina. Como se ele tivesse afirmado que o Santos era um clube de esquina. Ele chega a dizer no final: o Santos não é clube de esquina. Ele faz uma pergunta. O Santos está virando o quê? Na mão do Neymar pai? Um clube de esquina? E aí assim... Eu não vou nem ler essa matéria com esse título absurdo que comunica mal, leva o torcedor do Santos ao erro e ainda mais um cara que é perseguido por uma série de questões, inclusive pelo seu passado, né? De maneira, pra mim, covarde. Covarde, a minha maneira de pensar, você fica à vontade pra discordar, mas é a minha maneira de pensar. E aí os caras distorcem uma pergunta clara que ele fez, sendo que no final do vídeo ele fala: o Santos não é um clube de esquina. E eu discuti com o dono do site, e ele disse que não foi um erro. Olha aqui, vou colocar para vocês aqui o que conversamos, o que eu tuitei primeiramente, e depois o que ele respondeu. Coloquei, ó, aqui, ó, vamos lá. Sou fã do Diário, mas esse título é maldoso pra caramba. O Casa fez uma pergunta, ele não afirmou isso. É só ler a coluna dele, comunica mal e leva o torcedor ao erro. Aí o Giovanni, veja o vídeo. Aí eu não tinha visto, fui ver depois. Falei, fui ver, não tinha visto. E de novo, ele fez uma pergunta. Tá virando o clube de esquina? Interrogação. Tá muito longe de ser uma afirmação. Aí ele diz, não foi uma pergunta. Aí eu respondo, a pergunta foi claríssima, é só observar a entonação. Era mais fácil admitir o erro do que e mudar o título, mas beleza. O site é de vocês. Não tem erro, ele diz.
Irmão, se existem diferentes interpretações, é mais fácil ligar. Liga pro Casão. Pergunta pra eles o que se ele afirmou ou se ele fez uma pergunta. Se você quiser, eu passo o telefone da assessora dele. Se ele admitir que chamou o Santos de clube da esquina, tá tudo certo. Aí ele fala, pergunta, o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo o que com o Santos? A resposta, está virando clube de esquina. Aí está virando clube de esquina? Interrogação. Eu falei, olha, eu mandei inclusive para outras pessoas que interpretaram como eu, que ele fez uma pergunta que ele não afirmou. Para mim, vocês estão cometendo uma tremenda de uma injustiça. Por que não checa com o próprio Casagrande? Casagrande, ó, tá rolando aqui uma interpretação dúbia do que você falou. Você afirmou que o Santos é um clube de esquina ou você fez uma pergunta? Isso é absolutamente papel do bom jornalismo, tirar uma dúvida de interpretação. Ou só vale a interpretação do Giovanni Martinelli? A interpretação dos leitores dele, como eu, não valem de nada. O cara afirma no final do vídeo, o Santos não é clube de esquina. E estão imputando um diário, um site grande, imputando uma fala mentirosa ao Casão. Rodolfo, você é advogado do Casão? Mano, eu falei com o Casão uma vez na minha vida, que ele veio no meu programa, nunca mais, não falei antes nem depois. Não tenho amizade nenhuma com o Casão. Nenhuma, foi uma questão profissional, entrevistei ele, me tratou super bem, depois ele foi embora e nunca mais falei. Nunca mais falei. Não tenho amizade com o cara, não é questão disso. Eu não sou aqui Di Lopes que defende jogador porque é amigo. Eu não faço isso, pô. Se tiver que detonar o Casão, se ele chegar aqui e falar um monte de merda, eu vou detonar ele, que se dane. Eu não tenho compromisso com erro. Eu não tenho compromisso inclusive com personagem algum. Não tenho. Eu deveria, inclusive, botar um pouco da minha língua um pouco mais pra dentro. Falei aqui do De Olho no Pino, não deveria ter falado porra nenhuma. Deveria ter ficado quieto. Falei. Entendeu? Mas eu sou assim, cara. Eu sou isso. Então, assim, o que me parece aqui é que foi feita uma tremenda de uma injustiça num site grande, o site, talvez o maior site segmentado do Santos hoje, o que pelo menos tem mais credibilidade, o site que trouxe em primeira mão que o Santos havia contratado o Neymar, uma pauta mundial, os caras me colocarem uma afirmação que não existe. Não existe. Isso pra mim, desculpa ainda, e assim, o dono do site tá irreversível, que já veio aqui também, e que me tratou super bem, e que eu adoro, que é o Giovanni Martinelli. E estou criticando, tá vendo? Talvez eu seja até mais próximo do Giovanni, tenha falado muito mais com ele do que com o próprio Casão, mas a questão não é essa. A questão é, pra mim, aqui, pura e simples uma questão de visão, opinião e interpretação. A partir de uma entonação. Simplesmente. Se ele dissesse, o Santos é um clube de esquina. Olha a diferença. O Santos é um clube de esquina. Ou ele diz, o Santos é um clube de esquina? Olha a diferença de entonação, irmão. Se a gente não sabe interpretar a entonação para saber o que é interrogação ou não é, fica difícil. De qualquer jeito, o Casão falou sobre isso e para mim ele está absolutamente correto em tudo que ele falou. Absolutamente correto. E eu já dei a justificativa aqui do que eu penso a respeito de tudo isso antes de colocá-lo. Agora, depois de meia hora de vídeo falando disso, precisamos falar do caso Botafogo e Jair. Porque, bicho, assim, é inacreditável isso aqui. Vamos aqui ao Planeta do Futebol. Vou até tirar meu fone, que eu deve estar gritando aqui por causa do fone. Mas o Planeta do Futebol diz, fechado, Jair assina contrato com o Nottingham Forest, não é mais jogador do Botafogo. O clube inglês vai pagar 12 milhões de euros pela compra do zagueiro. Gente, o Santos estava na Série B. O Santos vende o Jair pro Botafogo. Ele tá jogando pra caralho, aí ele joga, ele é um dos melhores zagueiros do Mundial de Clubes e o Botafogo vende ele pelo mesmo valor. Não é estranho pra caralho? E pro mesmo clube que tá comprando o Igor Jesus por cifras gigantescas. Eu tô achando essa história toda muito estranha. Assim, eu não posso afirmar, não tenho provas de que o Botafogo está passando o Santos para trás, mas o que eu quero trazer um elemento aqui para vocês. Porque tudo isso ficaria muito claro se o Botafogo fosse um clube transparente.
O Botafogo é o único clube da Série A que não cumpriu a lei. O Botafogo não publicou o seu balanço de 2024. A Lei Pelé obriga os clubes a cumprir o seu balanço de 2024. Sabe o que acontece com o Marcelo Teixeira se ele não publicar o balanço do Santos do ano anterior? Ele fica inelegível. Sabe o que acontece com o Textor? Nada, porque ele não é eleito, ele é dono. Então a gente tem uma Lei Pelé absolutamente antiga e ultrapassada, que dá uma sanção que não se aplica ao Botafogo. E aí o clube social do Botafogo posta suas finanças lá e foda-se. Mas é sobre o futebol do Botafogo. O futebol do Botafogo, que é onde todo mundo quer saber o que entrou e o que saiu, ninguém sabe. Então ninguém vai saber quanto entrou de fato na negociação do Jair com o Nottingham Forest. E sabe por que eles... Assim, em tese, por que se eles quisessem, eu não tenho provas, não posso afirmar de novo, não quero ser leviano aqui. Mas se eles estivessem passando o Santos para trás, a partir dessa hipótese, uma hipótese, faria todo sentido eles colocarem esse valor, porque se eles vendem, se o Santos paga 12 e eles vendem por 20, primeiro que tem os direitos que o clube que está pagando tem que pagar ao Santos como clube formador. Segundo, que o Santos colocou em questões de contratuais mais valia, colocou porcentagem do lucro que o Botafogo ia ter. Se o Botafogo está vendendo pelo mesmo que comprou, não teve lucro. Então o Santos não tem que receber nada. E não tem como provar, porque os caras não publicam balanço. Irmão, se a Lei Pelé está ultrapassada, a CBF tem que criar uma lei de obrigatoriedade, que se os clubes não postarem, não publicarem os seus balanços com determinadas regras, eles estão impossibilitados de jogar o campeonato. Como assim? O Brasil é terra de ninguém? Todo o clube, o Lyon do Textor, caiu para a segunda divisão agora por não cumprir questões orçamentárias, mesmo terminando na parte de cima da tabela. Foi rebaixado, tem recurso, pode voltar, mas nesse momento está rebaixado. Todo mundo sabe na França as contas do Lyon. No Brasil ninguém sabe as contas do Botafogo, porque o Botafogo simplesmente não publica balanço. Isso aqui é uma vergonha. E o Botafogo até agora está devendo o Santos, não pagou, o Ademir Quintino disse que o Santos não pagou o Jair da parte que ele tinha da contratação, e o Botafogo não pagou o Santos ainda toda a contratação. Não sei se tem alguma coisa atrasada, se foi parcelada, eu não sei quais são os moldes, mas segundo o Ademir tem algum atraso ali. Dito isso, eu termino o vídeo por aqui e fica a reflexão. Não estou acusando o Botafogo de nada, mas que é estranho essa transação de um cara que jogava a Série B custar um tanto, aí ele jogou o Mundial, Super Mundial, ele custa a mesma coisa? Alguém vai cair nessa história? Desculpa, eu não caio. Quero saber o que vocês pensam. Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.